Olá, Prefeitura de Estrela faz parceria com a Caixa Econômica Federal e é a primeira no estado a disponibilizar contra-cheques nos caixas eletrônicos. Esse e outros destaques você confere a partir de agora no Redação Informativo. Dois homens encapuzados e armados realizaram assalto em uma residência no centro de Bom Retiro do Sul, na área conhecida como Cidade Baixa, na noite desta segunda-feira. De acordo com a polícia, uma mulher de 73 anos foi rendida pelos assaltantes e mantida refém até a chegada do marido. A ação durou cerca de 2 horas. Quando o marido chegou, também ficou sob a mira dos bandidos, que exigiam dinheiro e joias. Os assaltantes levaram joias, cartões bancários e talões de cheque e uma quantia em dinheiro. O casal foi amarrado e trancado dentro do banheiro da casa. Os criminosos fugiram no carro da família, um Honda Fit cinza de placa IVQ 7361. E agora mais um caso de família que quase acaba em tragédia. Na madrugada desta terça-feira, uma briga de um casal acabou em tiroteio no bairro Olarias, aqui em Lajeado. Em depoimento à polícia, a mulher de 40 anos disse que a discussão começou quando ela disse que desejava se separar do companheiro. O desentendimento, que teve início dentro de casa, foi para o pátio da residência, quando, segundo a vítima, o companheiro sacou uma arma calibre 38 e apontou em sua direção. A mulher fugiu em direção ao mato. Já o homem disparou contra ela e não acertou. No entanto, ele deu um tiro na própria cabeça. Quando o socorro médico chegou, encontrou o acusado de 41 anos caído no chão e 2 cartuchos disparados. Ele foi levado ao Hospital Bruno Born, onde segue internado em estado grave na UTI. E agora, um crime que começa a virar rotina nos coletivos aqui em Lajeado. Um ônibus que faz a linha Lajeado-Cruzeiro do Sul foi assaltado na manhã desta segunda-feira. Em relato à polícia, o cobrador do coletivo disse que por volta das 5h30 da manhã, o ônibus estacionou em uma parada na rua João Abbott, em Lajeado. Um homem de capuz entrou no carro e, com uma faca na mão, anunciou o assalto. O cobrador conseguiu esconder as cédulas de dinheiro. O bandido levou apenas algumas moedas e vales transportes. Não há pistas de quem possa ser o autor deste assalto. E uma mulher de 62 anos, moradora do bairro Americano, aqui em Lajeado, registrou ocorrência de crime de agressão contra animais nesta segunda-feira. Segundo a mulher, 2 gatos foram mortos com requintes de crueldade na semana passada. Já na sexta-feira, uma gata que estava com 2 filhotes também foi sacrificada em frente à sua casa. A gata teve a cabeça esmagada junto dos gatinhos, também encontrados mortos. Não há suspeitas sobre o crime e quem possa ter feito este crime. E um homem de 22 anos foi preso em sua residência no bairro Moinhos na manhã desta segunda-feira. De acordo com a polícia, havia um mandado de prisão contra o suspeito. Ele foi capturado em casa por volta das 9 horas da manhã. E, segundo o registro policial, não resistiu à prisão. O homem foi conduzido ao presídio estadual de Lajeado. O incêndio consumiu uma residência por volta das 7 da noite da segunda-feira na localidade de Linha Marinheira. O incêndio foi atendido pelo Corpo de Bombeiros de Lajeado. Praticamente no mesmo horário, houve outro incêndio em um galpão na localidade de Linha Augusta, no interior de Cruzeiro do Sul. Essa ocorrência foi atendida pelos bombeiros de Estrela. No caso do galpão, vizinhos da propriedade já haviam controlado as chamas. Acompanhe agora o comentário do advogado Giovanni Lucian. Eu não respeito o delator. Essa foi a resposta da presidente Dilma em entrevista concedida lá nos Estados Unidos, quando questionada pela reportagem sobre a prisão do presidente da UTC, uma das empreiteiras investigadas na Operação Lava Jato, o empresário Ricardo Pessoa. Este senhor, aliás, é o acusado pelo Ministério Público e pelos demais envolvidos que já colaboraram com as investigações como sendo chefe do Clube das Empreiteiras, como foi assim chamado o cartel de empresas que negociavam entre si os preços das obras da Petrobras, normalmente superfaturados, além de barrarem quaisquer outras empresas estranhas ao clube de participar da farra. Pois bem,
esse senhor Ricardo Pessoa, presidente da UTC, certamente muito bem informado, assim como seus competentes advogados, da quantidade e da qualidade das provas que a Polícia Federal e o Ministério Público têm contra ele, resolveu colaborar com as investigações, revelando o que sabe a fim de ter a sua pena diminuída. É muito importante esclarecer que assinar um acordo de delação premiada, como assim é denominada essa colaboração de um criminoso com a justiça, não é por si só garantia de diminuição de pena. É preciso que as denúncias levem a provas efetivas do envolvimento de outros suspeitos ou indiciados na prática dos crimes que se está a investigar. Ele é o resultado prático desta ajuda do delator para com as investigações, ou seja, é necessário que os seus relatos levem a outras provas capazes de incriminar e condenar outros envolvidos nos mesmos crimes ou em outros derivados daqueles em que o delator se envolveu. Portanto, não é só a fofoca, não é só a intriga, não é só a denúncia infundada e desacompanhada de provas que vai condenar alguém e muito menos salvar a pele do delator que negociou a colaboração com a justiça. E quem está de alguma maneira envolvido nisso e seus advogados sabem muito bem dessas regrinhas. Por isso, desde o início das investigações e dos primeiros acordos de delação premiada, o maior medo dos partidos supostamente suspeitos e dos governantes supostamente suspeitos é exatamente de que os presidentes e demais diretores das empreiteiras investigadas pela Lava Jato fizessem esses acordos de delação premiada. Porque todo mundo sabe que eles sabem muito, só não se sabe até onde vai o muito que eles sabem. E quem mais será denunciado como participante daquelas festinhas chamadas obras da Petrobras? Se o acordo agora assinado pelo presidente do tal clube das empreiteiras da Petrobras chegou a assustar a presidente Dilma, eu não sei. Mas que a reação dela, com sangue nos olhos, gritando "eu não respeito o delator", soou meio violenta, e isto soou. Por certo, ela já deveria estar permanentemente informada sobre a iminência deste acordo. Então, de duas uma. Ou ela não estava acreditando nessa possibilidade e, portanto, não estava preparada para se manifestar, ou já estava esperando por ela e aproveitou para deflagrar a campanha de desconstrução contra os delatores, contra a Polícia Federal, contra o Ministério Público e contra o juiz Moro, que preside os processos derivados da Operação Lava Jato. A presidente chegou ao extremo, que para mim beira o ridículo, de comparar ou pelo menos insinuar uma comparação dos métodos atuais da Polícia Federal, do Ministério Público e da Justiça, incluindo aí o próprio STF, que homologa os acordos de delação premiada, com aqueles métodos de tortura usados no regime da repressão dos militares, quando eles investigavam o que consideravam atos de terrorismo, dos quais, aliás, a própria presidente, nos idos tempos de sua juventude, foi acusada. E o pior de tudo, ao meu ver, foi ter dito, quando lhe perguntaram o que ela tinha a dizer sobre uma das primeiras denúncias do delator de que o dinheiro da propina teria ido para a sua campanha à presidência, a primeira coisa que ela fez foi dizer: não foi só a minha candidatura que recebeu dinheiro dessas empresas. A outra candidatura, a do Aécio Neves, também recebeu. Ou seja, ela supostamente delatou os outros partidos, as outras candidaturas. Respeitou? Não sei. Então, ela praticamente sugeriu uma estratégia de se defender atacando, que, se sobrar para o lado dela, vai sobrar para todo mundo. Como se o país, ou a justiça, ou o povo todo estivesse contra ela e a favor do Aécio. Eu, particularmente, quero que todos vão para o chilindró e paguem pelos seus malfeitos, como ela mesma gosta de dizer, caso a justiça realmente vier a provar algo contra eles. Quem quer que venham a ser eles. Sejam os empreiteiros, sejam os diretores da Petrobras, seja a Dilma, seja o Lula, o Aécio, o FHC, a Marina, o juiz ou o bispo, ou seja, a mãe do Badanha. O que nós precisamos, o que esse país precisa, são exemplos de que a justiça funciona e de que os corruptos passem a serem investigados, processados, condenados e punidos com rigor, para que se possa um dia mudar de vez por todas a cultura e a certeza da impunidade que corrói este país desde os tempos do descobrimento. E digo mais, quanto maior o peixe, maior será o exemplo. E quanto mais peixes, mais exemplos. Até a próxima. Estrela é a primeira prefeitura do Rio Grande do Sul a disponibilizar o contra-cheque dos servidores públicos nos caixas eletrônicos.
A parceria com a Caixa Econômica Federal foi anunciada nesta terça-feira em ato na sede do banco em Estrela, com a presença do prefeito Carlos Rafael Malman, do secretário da Administração e Recursos Humanos Henrique Lagman, do gerente da Caixa Edson Gilmar Schneider e de mais servidores. O trabalho de implantação foi anunciado há mais de um ano. O servidor Adilson Heleno da Silva explica que o processo mais complexo foi o de integrar os sistemas do Executivo e do banco. Para Lagman, com a implantação do contra-cheque no caixa eletrônico, a Prefeitura cumpre com o princípio do sigilo dessas informações, além de facilitar o acesso aos servidores em atividade ou aposentados e pensionistas. Com esse sistema, será possível imprimir o contra-cheque em qualquer caixa eletrônico do país. O serviço não gera nenhum custo para o usuário, nem para o município. Além dos caixas, é possível visualizar e imprimir o documento no portal 24 horas do site da Prefeitura no endereço estrela.rs.gov.br. E o BRDE financia a cadeia produtiva do leite aqui no Rio Grande do Sul. A repórter Thaisa Borges acompanhou a assinatura do convênio para este financiamento. O Rio Grande do Sul representa 13% da produção nacional de leite. A renda de mais de 125 mil famílias gaúchas depende do setor. Diante dessa importância, que aconteceu nesta segunda-feira no Palácio Piratini, a assinatura do contrato do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, com 3 agroindústrias gaúchas, Santa Clara, CCGL e Langiru. Os investimentos ultrapassam os 80 milhões de reais. São recursos do Plano Safra em que o BRDE é repassador. O que o BRDE fez de importante nesse caso é ensejar a possibilidade do repasse, mesmo com juros do Plano Safra anterior. Se nós não tivéssemos agilizado o financiamento como repassador, nós não teríamos esses recursos disponíveis para a aplicação agora nesse momento. A cooperativa Santa Clara construirá uma nova indústria com investimento de 70 milhões do BRDE e irá produzir 400 mil litros de leite por dia. Faz parte de todo um trabalho assim que já organizado, nós fomos planejando onde fazer, como fazer, o que fazer, e isso é primordial para poder fazer esse investimento. O governador do estado destacou a importância de investimentos como estes que impulsionam o agronegócio no estado. Acho que o BRDE, com toda a sua equipe, o seu pessoal, proporciona que esse recurso tenha a capacidade de impulsionar o agronegócio e a sua competitividade. Dá ânimo aos projetos das cooperativas e cria um ambiente propício para o desenvolvimento. As cooperativas contempladas vão gerar cerca de 246 novos postos de trabalho direto no Rio Grande do Sul e centenas de indiretos. E o domingo foi de muito voleibol na Cidade da Amizade, Roca Salles, com a disputa da Copa ARV Sicredi. As disputas ocorreram durante todo o dia no ginásio do Centro Social Urbano do município e terminaram à noite. A competição contou com a presença de um grande público que acompanhou as partidas e vibrou a cada ponto. A decisão foi digna do nível técnico da competição, com o primeiro set terminando em 31-29. As equipes Amigos do Vôlei e Terremoto fizeram uma grande partida final. Ao final, a equipe Amigos do Vôlei sagrou-se campeã, tendo a equipe Terremoto em segundo lugar e Tigres do Vôlei em terceiro. Os destaques individuais de cada equipe receberam brindes oferecidos pela Vinileide e os destaques do campeonato, prêmios oferecidos pela Ótica Tovar, ambas patrocinadoras da equipe da Associação Roca Salense de Vôlei. Veja mais esportes daqui a pouco no Papo de Boleiro. E as mulheres literalmente colocaram a mão na massa e vão para a construção. Veja com a jornalista Thaisa Borges. Nós chegamos aqui no distrito de Túnel Verde, em Balneário Pinhal, para mostrar para vocês um projeto muito legal. É o Mulher em Construção. Aqui, elas não colocam a mão na massa, e sim no cimento. Uma mulher que já pensou várias vezes em desistir e hoje está prestes a realizar um sonho. O projeto ajudará Darla a construir a sua casa e com as próprias mãos.
vítima de violência doméstica, veio morar em Balneário Pinhal para recomeçar a sua história. Eu tenho uma casa, mas não é do jeito que eu quero. Então agora eu vou poder fazer do jeito que eu quero. Sem falar das minhas colegas que me ajudam muito hoje, né? E agora ter uma profissão, poder lutar, poder dar uma vida melhor para minha filha, como eu sonhei, né? Vai ser muito bom. O projeto iniciou em 2013 com uma turma de 15 mulheres. Hoje, o governo do estado investiu R$73 mil para a construção de uma cozinha, que as alunas irão erguer. Rosa fez parte da primeira turma e hoje é instrutora do novo grupo. Antes era só dos homens, né? Quando eles viam uma mulher trabalhando numa obra, Deus livre, né? Achavam que era... Porque que uma mulher estava fazendo ali? Mas hoje em dia, trabalhando com as gurias aqui, é muito bom. E todas as mulheres são capazes. Qualquer uma é capaz de fazer. É fornecido transporte para as alunas, café da manhã, almoço e lanche da tarde. E todos os filhos que são menores de 6 anos, nós embutimos dentro das creches para que elas pudessem ficar tranquilas. E os maiores de 6 dentro dos projetos sociais, onde essas crianças estão atendidas por nós, levadas até a escola no contraturno. Elas não precisam nem sair daqui para ir buscar. O educador social leva a criança até a escola, né, para que elas possam ter tranquilidade e aprender. O sorriso no rosto de cada uma delas mostra que projetos como este, em que o governo do estado tem papel fundamental, fazem realmente a diferença. Tanto na minha casa quanto no serviço, assim, posso fazer bicos, posso trabalhar com pessoas, assim, no próprio curso, fazer grupos, ou até trabalhar para fora, Porto Alegre, onde o que pintar, tô entrando. Nunca imaginei que eu ia estar aqui fazendo isso, mas amei. Muito bom. A Faculdade La Salle realiza neste sábado o vestibular de inverno. As inscrições para a prova podem ser feitas até a sexta-feira. A faculdade oferece 6 cursos de graduação: administração, com duração de 4 anos, agronegócio com aulas por 3 anos e meio, gestão ambiental, gestão financeira e recursos humanos, que seguem por 2 anos e meio, e processos gerenciais com 2 anos de aulas, todas no período da noite. A prova consiste em uma redação, sendo de 3 temas anunciados. Um deles será escolhido pela comissão do processo seletivo e conhecido pelo candidato somente no dia do vestibular. As opções para este ano são os prós e contras da terceirização do trabalho no Brasil, liberdade de expressão, é preciso estipular limite, e a responsabilização de infratores e a redução da maioridade penal no Brasil. As portas da faculdade serão abertas ao 12h30, sendo que a prova inicia às 1h30 da tarde e segue até às 4h30. O candidato deve portar documento de identidade e caneta azul. A lista dos aprovados será publicada até terça-feira, dia 7, no site da faculdade. As aulas iniciam-se em 3 de agosto. E a presidente Dilma Rousseff participou de jantar oferecido pelo presidente norte-americano Barack Obama. Paulo La Salve traz as informações dos Estados Unidos. Washington é a capital dos Estados Unidos e também o centro político do país. Como Brasília, é nesta cidade de 5 milhões de habitantes que todos os órgãos federais dos Estados Unidos estão instalados. O mais conhecido deles e que desperta a curiosidade de turistas do mundo inteiro é a Casa Branca. Desde 1800, é neste edifício que todos os presidentes americanos moram e administram o país. É também na Casa Branca que chefes de Estado, a convite do governo americano, são recebidos para tratar de temas internacionais e das relações com o governo dos Estados Unidos. Aqui na Casa Branca, a presidenta Dilma Rousseff vai ter o compromisso político mais importante nesta visita oficial aos Estados Unidos. Será recebida nesta terça-feira pelo presidente norte-americano Barack Obama, numa reunião para reforçar a cooperação entre os dois países em mais de 30 temas, como defesa, infraestrutura, energia e educação. Dilma Rousseff e Barack Obama também devem acertar uma posição comum em relação à conferência sobre o clima, que ocorre em dezembro na cidade de Paris, na França, e vai discutir ações concretas dos países para enfrentar as mudanças climáticas.
A presidenta Dilma Rousseff desembarcou em Washington no começo da tarde desta segunda-feira. Na capital dos Estados Unidos, a presidenta fica hospedada na Blair House, residência oficial de hóspedes do governo americano. E antes do jantar oferecido na Casa Branca pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, a presidenta Dilma Rousseff visitou, na companhia de Obama, o monumento em memória a Martin Luther King, ativista negro que lutou pelos direitos iguais entre brancos e negros nos Estados Unidos. E no encontro falado pelo jornalista, Obama e Dilma acertaram a meta do desmatamento zero para 2025. E o Corpo de Bombeiros de Lajeado realizou na manhã desta terça-feira um simulado de incêndio no centro da cidade. Do segundo andar do Genes Workshop, soldados da corporação realizaram a simulação do salvamento de vítimas em situação de emergência. A descida, em rapel, foi feita para mostrar como ocorre o socorro em edifícios quando não há acesso aéreo nem uma escada de longo alcance. O simulado celebra a Semana de Prevenção a Incêndios, que ocorre no próximo dia 2 de julho, quando se comemora o Dia Nacional dos Bombeiros. A atividade contou com o apoio do Serviço Móvel de Urgência e Emergência, o SAMU, e dos agentes do trânsito de Lajeado. E a Petrobras anuncia investimentos de 130 bilhões de dólares até 2019. O anúncio mostra uma redução de cerca de 90 milhões do que havia sido previsto. A Petrobras, que tem o Estado brasileiro como maior acionista, atua na exploração e produção de petróleo e gás, refinaria e também no abastecimento e distribuição de combustíveis. Até 2019, a empresa deve investir 130 bilhões de dólares. E a prioridade serão os projetos de exploração e produção de petróleo no Brasil, em especial nos campos do pré-sal já descobertos. Isso significa mais plataformas instaladas. Neste setor, serão investidos 83% do total de recursos. Nas demais áreas de atuação da empresa, os investimentos serão destinados à manutenção de operações e projetos relacionados ao escoamento da produção de petróleo e gás natural. As metas de investimento e produção para os próximos 4 anos caíram em relação ao plano anterior, pois, segundo a empresa, o objetivo é diminuir dívidas e gerar valor para os acionistas, que hoje chegam a quase 800 mil. O plano de negócios e gestão da Petrobras é atualizado todo. O governo de Lajeado inaugura nesta quarta-feira a Rua 1 do Distrito Industrial, localizado no bairro Centenário. O asfaltamento da nova via vem beneficiar principalmente as 19 empresas que utilizam a Rua Albino Wolff. São 6.274 metros quadrados já sinalizados, com um investimento que totaliza R$ 552 mil. A obra iniciou em fevereiro deste ano. A pavimentação da Rua 1 do Distrito Industrial, de R$ 302 mil, provenientes do governo estadual, através de termo de cooperação técnico-financeira, firmado através da Secretaria de Desenvolvimento e Promoção do Investimento, pelo BNDES, a fundo perdido, ou seja, não precisa devolver. E tem a contrapartida do governo de Lajeado, que somou R$ 250 mil da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, a CEDEI. O coordenador do programa de microcrédito da CEDEI, Guilherme Engster, adianta que em 2016 todas as vias deverão estar pavimentadas. E as inscrições para os cursos técnicos podem ser feitas até o dia 3 de julho. Veja com Leandro Alarcon. A Poliana está na reta final do curso de técnico de segurança do trabalho. Antes, ela era cabeleireira, mas decidiu mudar de profissão. Eu queria uma coisa mais sólida, né? Aí achei o curso técnico que está crescendo no momento de segurança do trabalho e entrei. Ela, que sempre estudou em colégio público, recorreu ao Sisutec, o sistema de seleção unificada da educação profissional e tecnológica. Nessa segunda-feira, o sistema abriu inscrições para novas vagas até o dia 3 de julho. São mais de 83 mil oportunidades para cursos técnicos em todo o país. Os estudantes que, assim como a Poliana, fizeram o ensino médio na rede pública ou quem recebeu bolsa para estudar na rede particular, tem preferência no preenchimento dessas vagas. O secretário de Educação Profissional e Tecnologia, Marcelo Feres, explica que um dos objetivos do programa é incluir os beneficiários no mercado de trabalho. Nós estamos num processo de crescimento da educação profissional e os cursos técnicos têm oferecido muitas oportunidades, inclusive bons salários aos jovens que concluem o seu ensino médio.
Portanto, o grande benefício do Sisutec é apresentar à população e, sobretudo, os nossos jovens, oportunidade de formação profissional para que consigam ingressar no mercado de trabalho. Para o João, colega de sala da Poliana, mais do que simplesmente conseguir um espaço no mercado de trabalho, o curso é uma oportunidade de crescer profissionalmente. Aumentar meu conhecimento também na área de trabalho, né? Crescer, sim, melhorar de vida, né? Tanto na área profissional quanto na área pessoal. Lajeado é a próxima parada dos cursos itinerantes da Associação Gaúcha de Supermercados, a AGAS. De 6 a 8 de julho, a cidade receberá a escola móvel da entidade com seus cursos de capacitação profissional, destinados a profissionais e líderes do varejo. Montada sobre uma carreta, a unidade de qualificação da entidade desembarca no município a partir da parceria entre a AGAS e a rede IMEC e ficará estacionada no pátio do Desco Super e Atacado, na Avenida Senador Alberto Pasqualini, 659, aqui em Lajeado. O veículo é equipado com maquinários de padaria e açougue que permitem a simulação de situações práticas reais do cotidiano supermercadista. As aulas têm preços de R$ 35,00 para sócios da AGAS e R$ 45,00 para não sócios. Em pauta estarão temas como vendas, comunicação, liderança e operação de caixa. Os cursos ocorrerão sempre das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde, à exceção da formação de operadores de caixa estrategicamente marcado para as 8 da noite do dia 8 de julho. As informações complementares estão disponíveis pelo telefone 21185200 ou através do e-mail cursos@agas.com.br. As inscrições no local com capacidade máxima de 50 alunos por turma. E a lei de mediação deve reduzir a burocracia e a demanda da justiça. Veja com Carolina Becker. Prevê que conflitos do dia a dia, como questões de família, de contrato, de condomínio, por exemplo, possam ser resolvidas sem precisar ir à justiça. Segundo o secretário nacional de Reforma do Judiciário, Flávio Caetano, isso deve mudar a cultura de resolução de conflitos no país. Sair da cultura de judicialização, de processo, para a cultura de acordo, para a cultura de diálogo. Entre os benefícios, problemas resolvidos em menos tempo e com menores gastos. No seu sistema de justiça, uma situação quase de colapso. Nós temos no Brasil hoje 100 milhões de processos e nossos juízes conseguem dar vazão a 30% deles. Isto é uma taxa histórica da justiça, esses números são do CNJ. Muitos dos conflitos que chegam à justiça são conflitos repetitivos ou são conflitos que não precisavam chegar ao judiciário, porque eles poderiam, sim, ser resolvidos fora da justiça. Segundo o secretário, a medida deve ajudar a desafogar o judiciário. Hoje, a justiça tem mais de 100 milhões de ações e consegue julgar apenas 30% disso. O que o Brasil faz agora é ingressar na era da mediação, como outros países já fizeram. Por que nós acreditamos que vai dar certo? Porque aonde se aplicou no mundo, as taxas de sucesso são altíssimas. Quando se aplica as técnicas de mediação, de imediato se atinge taxas de êxito que chegam de 70% a 90%. Com o tempo, essas taxas baixam, e é normal que baixem, mas elas ficam numa média de 40% a 50%. Esses números são da Itália e da Argentina, que são mais recentes. A lei entra em vigor em 180 dias, no fim desse ano. E por isso, ainda segundo o secretário, o Poder Judiciário deve trabalhar em ritmo acelerado. Agora, Ministério da Justiça e Conselho Nacional de Justiça devem fixar as diretrizes curriculares para a formação desses mediadores. Pela primeira vez, a América Latina receberá o espetáculo O Lago dos Cisnes, no formato completo. Sob a direção do coreógrafo e diretor Vyacheslav Gordev, conhecido por seu trabalho no Bolshoi de Moscou, estão 40 talentos russos que percorrerão dezenas de cidades brasileiras e países vizinhos, como Uruguai, Paraguai, Argentina e o Suriname. No próximo dia 9 de julho, a partir das 8h30 da noite, será a vez do Teatro da Univates receber este espetáculo. A apresentação será em dimensões nunca antes vistas fora da Rússia, com iluminação especial e cenografia em 3D.
O espetáculo contará com a participação de Kirov Mariinsky, da mais nova revelação da Rússia, Anton Korsakov, e de grande elenco dos teatros clássicos do país europeu. O balé conta com a história de Odete, uma princesa transformada em cisne pela maldição de um malvado feiticeiro. De acordo com o diretor cultural da Rússia na América Latina, Augusto Stevanovic, o Lago dos Cisnes é o mais clássico de todos os balés e evidencia a própria essência do trabalho do bailarino, a obstinação e a busca obsessiva pela perfeição. Os ingressos custam R$ 200 para a plateia baixa, plateia alta e mezanino. É oferecida meia entrada, com 50% do valor do ingresso, para estudantes que apresentarem a carteirinha estudantil, para idosos acima de 60 anos, doadores regulares de sangue e cadeirantes. As carteirinhas ou comprovantes devem ser apresentados no momento da compra e na entrada do espetáculo. Os ingressos poderão ser adquiridos em breve pelo site www.ingressorapido.com.br ou na bilheteria do Teatro da Univates, com horário de atendimento de segunda a sexta-feira, da 1h30 às 5 da tarde e das 6 às 10h30 da noite. Detalhes podem ser conferidos pelo telefone 3714-7000, ramal 5943. E veja como será esta quarta-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, estamos de volta no Boletim do Tempo para o Redação Informativo, trazendo a previsão para o Rio Grande do Sul e o Vale do Taquari. E nesta quarta-feira o tempo segue instável em todas as regiões do estado. O dia começa com muita nebulosidade, pode ter pancadas de chuva durante o período e até o fim do dia permanece muitas nuvens sobre o estado. Essa massa de ar úmido deve se concentrar ainda pelo menos até quinta-feira. A previsão, os modelos mostram que talvez o fim de semana tenha tempo firme, mas ainda é difícil afirmar com certeza isso. As temperaturas também ficam um pouco mais altas ainda nesta quarta-feira, bem longe daquele frio que nós já experimentamos neste inverno. Mas vamos ver como ficam os nossos municípios aqui na região. Em Lajeado, a quarta-feira amanhece com chuva. A mínima prevista é de 13 graus e a máxima alcança os 19 graus. Em Arroio do Meio, o dia amanhece com muita nebulosidade, pode ter pancadas de chuva durante o dia, mas não amanhece chovendo. A mínima prevista é de 16 graus e a máxima chega aos 20 graus em Arroio do Meio nesta quarta-feira. Este foi então o Boletim do Tempo. Nós voltamos na próxima edição do programa. Até lá! Obrigado, Rodrigo. Aliás, obrigado pela previsão do tempo e também por esses 15 dias em que estiveste aqui na frente do Redação Informativo, com certeza mantendo o nosso público muito bem informado. Este foi o Redação Informativo desta terça-feira, dia 30 de junho. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita amanhã às 6h30 da tarde. A nossa programação você acompanha também no www.tvinformativo.com.br.